Passar a palavra aqui para Rebolo, para Jorge, eu vou fazer uma tração, um raciocínio básico, é o seguinte: existe aqui o seguinte: qual foi a perda total do Rio Grande do Norte? Eu acho que precisa colocar todas as informações na mesa para que todo mundo tire o seu raciocínio e faça com cada um individualmente seu discernimento. 420 milhões. O governo alega que foram 420 alega 420 milhões. O governo federal anunciou uma compensação na ordem de 277 milhões em 3 parcelas. Em 3 parcelas. Então, nós temos aqui, primeiro, em tese, uma diferença entre a perda e o que será compensado, onde anteriormente, quando se solicitou o aumento do ICMS, imaginava uma perda integral, ou seja, no mínimo, esse aumento poderia ou deveria, em tese, ser recalculado, contemplando proporcionalmente essa... Mas ainda houve aumento na arrecadação. Sim. A gente vinha de um período de pandemia. Sim. E as entidades empresariais colocam que o Rio Grande do Norte hoje tem uma outra realidade financeira com o retorno das atividades econômicas. Sim. Então, o que eu quero colocar com isso é que todos esses pontos que foram, digamos assim, vetores dentro do processo decisório da lei aprovada, precisam ser claramente colocados. Por exemplo, se eu vou lhe compensar e vou lhe pagar, mas se eu vou lhe pagar de uma vez é uma realidade, se eu vou lhe pagar em 2 vezes é outra realidade, se eu vou descontar metade é uma coisa. É uma coisa, então precisa ser entendido isso, para que a gente, de forma madura, situação e oposição se sentem e tracem um raciocínio que seja justo e honesto, na mesma base do que foi quando a lei foi elaborada anteriormente. Ou seja, naquele momento ali se imaginar que não ia ter compensação nenhuma. Concorda? Todo mundo concorda com isso? Por isso que eu previ um aumento. Se houve uma compensação, houve uma alteração daquele cenário original e inicial da lei, quando a lei foi fundamentada. Então, vamos sentar e refazer essa conta? Nosso país precisa resolver se lei aqui a gente cumpre ou não, porque quando é para o cidadão cumprir o que está determinado no ordenamento jurídico, é impositivo. Não há mimimi, não há discussão, né? Eu não tenho uma máquina de dinheiro na minha casa, governo, eu não posso pagar esses impostos. Não tem essa opção? Não tem essa opção. O governo também, quando coloca ali na lei aprovada pelo parlamento, parágrafo único, o aumento do ICMS do Rio Grande do Norte não entrará em vigor. Eu vou até procurar aqui o trecho exatamente do que diz, diz na lei, porque a gente fica perdido dentro desse arcabouço jurídico, que o papel diz uma coisa e a partir do momento em que vai-se para a implementação, se é do benefício do cidadão, não, mas espera aí. Não compensou, mas aí o governo federal ainda não mandou as parcelas. E quando mandar e vai devolver, vamos entender, o governo se comprometeu com 277 milhões. Tem lá na lei que o aumento não valerá se houver compensação. Tudo bem, chegou 1º de abril, que era a data da implementação da lei. Sim. O governo não recebeu nenhum real do governo federal. Aí quando chegar essa primeira parcela e devolve o imposto, todas essas perguntas faz o ajuste ao final da execução da lei, porque até 31 de dezembro, né, Tiago, vai vigorar. Que está proposto na lei até o final do ano. É isso que a gente precisa, porque parece que só quem tem a obrigação de cumprir lei é o cidadão. Eu concordo com as colocações de Felinto no que diz respeito à questão do cenário modificado. Inclusive eu comentei isso aqui já ao longo dessa semana, na segunda e ontem mesmo aqui na bancada do Repórter 98. O governo estimou o impacto financeiro do reajuste do ICMS, considerando que não haveria compensação. Se essa compensação veio de maneira parcial, que o aumento também seja parcial. E, Geórgia, um ponto que eu venho colocando é o seguinte: essa lei que trata do aumento de imposto tem que ser aprovado no ano antes para valer no ano seguinte, ela quando vem para prejuízo do consumidor. Qualquer medida que venha para beneficiar o consumidor não vale essa questão da anterioridade, ou seja, a qualquer momento, mesmo que não tenha sido aprovado com 1 ano de antecedência, o governo pode promover o benefício. Ele está autorizado por lei a aumentar até 20%. Se ele quiser aumentar de 18 para 19, um meio termo, por exemplo, ele não precisa respeitar essa regra da anterioridade, da noventena, porque é um benefício dado ao consumidor, ao contribuinte, né? Diferentemente se fosse uma elevação de imposto, como é o que a gente está vendo nesse presente momento. Então eu acho que o governo peca nesse sentido, no sentido de não deixar claro que o impacto financeiro é diferente, mas com a compensação parcial. A anualidade não foi respeitada, então, porque a lei foi aprovada, foi sancionada dia 24 de dezembro do ano passado, já vai estar em vigor dia 1º. Mas dezembro era outro ano, outro ano. Tem que ser aprovado até 31 de dezembro.
Não. No exercício anterior. No exercício anterior. Tá. Então não é o da anualidade. Não é da anualidade. São dois princípios que precisam ser respeitados. O primeiro é o da anualidade, ou seja, só pode aprovar uma medida que valha para o ano seguinte, por mais que seja no dia 31 de dezembro. E o segundo princípio é o da noventena. Qualquer mudança tributária tem que respeitar 90 dias. Por isso que está valendo só agora, a partir do dia 1º de abril. Então, eu acho que o governo deve deixar muito claro isso. Outra coisa, se não vai fazer uma mudança gradual, ou seja, de 18 para 19 em vez dos 20, que seja por menos tempo, em vez de ser até dezembro, faz até um determinado período, enfim, de maneira que seja, como é que eu posso dizer, Felinto, honesto, né, com a marra que o próprio governo concordou em deixar na lei. Breaking news aqui, o novo arcabouço fiscal prevê superávit primário em 2025. E 2026. Isso, em 2026. E está sendo nesse momento mostrado aos líderes, tá? Inclusive o mercado financeiro hoje trabalhou com otimismo em cima dessa informação. Tivemos uma subida de bolsa e uma queda de câmbio. Agora, Felinto, só um outro ponto para a gente finalizar e poder avançar. É importante deixar claro também que há uma necessidade de recomposição das receitas do Estado. E nesse ponto, eu acho que a fala do deputado Francisco, ela é coerente, o primeiro ponto da fala dele. Demandas aparecem toda hora. Tá vendo aí professor pedindo aumento, servidor da saúde pedindo aumento, as despesas aumentam e a receita caiu do Estado em função das mudanças na tributação sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Há uma necessidade clara de recomposição dessas receitas. E é uma decisão tomada pelo governo, difícil, porém necessária, a de aumentar as receitas. Aí fala, vamos cortar gasto, mas de onde é que você vai encontrar 1 bilhão para você cortar mais despesa? A questão aí, ainda mais, porque quando você aumenta o imposto, você diminui o investimento. Você perde competitividade, sobretudo numa região como a nossa, que temos aqui vizinhos com situação e viés diferentes do praticado aqui. E outro dado importante, especificamente em relação a esse capítulo do aumento do ICMS, é o seguinte, fazer uma analogia aqui. Foi parado o carro e foi dito, o carro precisa ir até Recife e precisa botar gasolina até Recife porque não tem posto de gasolina até Recife. Então o tanque do carro está vazio, precisamos completar para ir até Recife. O que houve de alteração? O tanque não está vazio. O tanque agora tem 1/4, o tanque tem meio, o tanque tem essa conta que tem que ser feita para fazer um recálculo de qual a gasolina necessária. Entendeu? É o seguinte, foi aprovado. Sim. Porque não se discute esse capítulo aí, para mim, é matéria vencida. A sensibilização do entendimento das entidades, da necessidade de recomposição já foi atendida. O que está se colocando aqui é por que não suavizar esse aumento em função da existência da compensação. Desonerar alguns setores que são estratégicos para o governo na atração de empresas, porque você vai ter, se a decisão é essa realmente de tirar com a mão, de colocar o investimento de volta ao Estado com setores extremamente prejudicados, como o comércio, o turismo, muitos serviços também, que é uma base importante da economia, porque senão esse impacto vai ser ainda maior. Mas já vai recompor, cobrando imposto, vai perder a arrecadação. Essas compensações, Thiago, elas são voltadas para um perfil de consumo mais popular, como uma forma de aliviar o bolso, digamos assim, dos mais pobres. O que a gente está colocando aqui, que já está colocando e eu entendo, nós estamos falando aqui de atratividade de negócios que gerarão ou poderão gerar mais impostos e melhorar a arrecadação do Estado. O que está acontecendo na Paraíba. Eu conheço várias empresas que saíram daqui e foram para lá. Algumas desonerações já estão vigentes, não só essas dos 7 itens que começam a valer a partir de sábado, feijão, arroz, flocos de milho, etc e tal, mas outras medidas de desoneração, como por exemplo o PROED, que tem dá até 95% de desconto para a instalação de indústrias aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. E essa comparação de Rio Grande do Norte com outros estados, é preciso que a gente entenda as particularidades de cada localidade. Falar, por exemplo, de outros estados no que diz respeito a essa questão do ICMS. Se a gente for olhar para a situação da Paraíba, o comprometimento das receitas do governo do estado da Paraíba com os seus servidores, por exemplo, é absolutamente diferente da do Rio Grande do Norte. Ou seja, o impacto de uma frustração de receita na Paraíba é sentido de forma muito mais branda lá do que aqui. Outro detalhe, quando o governo federal fez a redução do ICMS sobre os combustíveis, telecomunicações e energia elétrica, estabeleceu parâmetros de compensação. O Rio Grande do Norte não recebeu nada porque na lei que foi aprovada, a compensação viria através do abatimento de dívida. O Estado era o menos endividado do Brasil. Como o Rio Grande do Norte não tem tanta dívida, o Rio Grande do Norte não foi beneficiado com essa compensação. A Paraíba foi, outros estados foram. Então,
Mas é importante dizer isso, Felipe, porque é importante dizer isso. Mas na hora que a lapada vem, ela bate diferente nas costas dos estados. É por isso que um estado toma uma decisão e outro toma outra. Muito bem, mas é importante também contextualizar o seguinte: a folha que hoje explode nas costas do governo Fátima, sim, teve intermediações, atitudes e torcidas quando todos os políticos foram oposição, cada um a seu governo em exercícios anteriores, saíram inflando e gerando direitos para todas as categorias. O que está acontecendo hoje? O Estado aqui tem uma folha muito maior que o da Paraíba. Muito maior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu, se fosse governador, eu não simplesmente colocaria que está faltando dinheiro e precisa aumentar imposto. Eu me comunicaria com a sociedade como um todo, explicaria assim: ou a gente dá um basta. Olha Macron em Paris. Você acha que o cidadão que vai reduzir a idade lá, aliás, vai estender, aumentar a idade de aposentadoria, faz isso com satisfação? Tem não sei quantos dias lá estão tocando fogo, não tem greve de tudo no mundo, mas ele está enfrentando com honradez uma explicação necessária que as pessoas precisam entender. Fazendo analogia com o Rio Grande do Norte, nós precisamos entender aqui repasse dos poderes, repasse para os tribunais, analisar todas as diferenças que no final das contas geram um furo de caixa que quem paga é a sociedade. Aí volta a sociedade. Paralelamente ao aumento da receita, quantas vezes a gente falou em gestões anteriores que governos deram canetadas e aumentaram, promoveram aumentos de categoria, reajuste de categoria porque era da conveniência. Quantas vezes o que hoje são governantes, quando eram oposição, brigavam para que esses reajustes fossem dados, esses direitos adquiridos fossem processados. A conta chega. Olha, segundo os últimos dados disponibilizados aqui pela Secretaria Estadual de Tributação no Rio Grande do Norte, a arrecadação global do ICMS entre dezembro de 2021 e janeiro de 2023 registrou um crescimento de 707 milhões de reais, bem superior à queda na arrecadação do ICMS, que incide sobre os chamados blue chips, energia, telecomunicações e combustíveis. Mas é a despesa, o que demonstra que o RN tem um desempenho global positivo e reforça os argumentos que têm sido levantados pela classe produtiva. Isso aqui é uma nota das entidades empresariais desde o início desse debate. As entidades entendem que este não é o momento para aumento de impostos. O RN precisa sim adotar ações emergenciais de socorro às empresas impactadas pela recente crise da segurança que enfrentamos, sobretudo com foco nas micro e pequenas, que são as maiores geradoras de emprego e renda no estado. Assina aqui FEComércio, FCDL, CDL Natal, eu considero... FACERN, ACRN, a EBA, que é a Associação do Alecrim, a Avicem e a CERN. Felinto, hoje a economia do Rio Grande do Norte, essas micro e pequenas empresas, Tiago, que é a base de sustentação e de geração de empregos, chegou no colapso. Antigamente, quando você ia num comércio popular aqui, Cidade Alta e Alecrim, para você conseguir um prédio comercial, você tinha que pagar uma luva. Você ficava em fila de espera, em 10 anos não vagava um prédio comercial. Hoje, a situação de quem anda pelo centro da cidade é de uma cidade fantasma. Você pega as principais artérias, Prudente de Moraes e M da Fonseca, o que tem de imóvel fechado. Esse é o reflexo, o retrato que a gente não pode ignorar nessa discussão do aumento dos impostos, porque impacta de uma forma muito grande o próprio governo do estado. O que eu estou colocando é que nós estamos diante de um cenário difícil. E em cenários difíceis, oportuniza a chance de a gente tratar as coisas com complexidade. Eu estou falando isso, é chamar todo mundo. Não existe solução simples. Não existe. Agora, é isso que eu gosto de dizer. Eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, com relação a essa questão de aumento de receita, é importante a gente entender e cruzar o aumento da receita com o aumento da despesa também. Não adianta só dizer, subiu 700 e tantos bilhões a receita. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não tenho dúvida que há furo de caixa. Estou querendo dizer assim, quem é que vai ter a coragem de sentar e discutir esse furo de caixa de uma maneira profissional, organizada eu concordo, sem emoção, com realidade? Mas eu concordo com você. Paralelamente às medidas de ampliação de receita, outras medidas que acompanham no sentido de saneamento das contas. Agora, falando de poderes, por exemplo, nos últimos 20 anos, qual foi a gestão que enfrentou essa questão e fez redução de repasse para poderes? Nenhuma. Fátima fez. Na pandemia caiu em 25% o repasse para os poderes. Na pandemia. Houve redução. Né? Houve uma e essa redução pela pandemia. Perfeito, mas eu estou colocando. É importante dizer. Mas você jogar com dinheiro do outro é diferente de você jogar com sua própria Mas deixa eu dizer uma coisa, que o fato de ter feito... Não, então vamos lá. Era cenário de pandemia. Isso não tira o mérito dela, ok. Mas é importante colocar o seguinte. Isso não adianta daqui para frente. Isso não vai adiantar. Não, houve uma repactuação dali em diante. Ok. É suficiente? Não é suficiente. Então, o que eu estou colocando é que há medidas que são adotadas, há desonerações que estão sendo feitas. Agora é muito difícil. Vamos chegar para os professores agora e dizer, professor, você ganha 4 mil, vai passar a ganhar 3? Não tem
como? Bem, Não, nessa não tem como tese. mesmo. Então, mas é que tá. aí fala, corta. Você me desculpa, Aí fala assim, vai ter que cortar a área. Qual é a área do governo que pode cortar? Aí o governo que tem que fazer Não, esse mas qual é estudo e esse Rebolo, cálculo. deixa eu Mas dizer aí, uma vamos lá, coisa. mas qual é a Da área que maneira pode como cortar? você coloca, eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Nós vamos ter, daqui a pouco, insustentabilidade. Nós estamos já no limite Eu prudencial. concordo. Vamos começar a não conseguir honrar esse pagamento e aí trava tudo de vez. De um lado, imposto mais caro, reduzindo competitividade, a pessoa, os empresários preferindo outras áreas, outros lugares, e a gente não vai ter arrecadação suficiente. Então, o cenário que está por vir, para mim, está claro e cristalino. Quando vai acontecer, eu não sei lhe dizer, mas que ele não está tão distante, não está não, está pertíssimo, entendeu? Eu concordo com vocês que é preciso estabelecer um momento e daqui em diante a gente ter algumas revisões de situação. Agora no governo, qual é a área que pode ter corte? Tiago Rebolo, deixa eu dizer uma coisa aqui. Não tem área. Bem, Você pode ter um corte aqui e acolá, então mas... deixa rolar e vai dar Não, merda. eu não tô falando, eu não tô falando... não tem como cortar. Não, eu não tô falando de deixar rolar. Quando minha receita diminui... Porque desse raciocínio parece uma coisa que não Mas tem condição. eu não tô falando Deixa eu de dizer uma deixar rolar. coisa. Deixa eu só comentar. A distribuição econômica aqui do duodécimo aqui para os poderes, comparando com as outras regiões do Nordeste, nosso repasse é maior ou menor? Não, é maior, vai fazer o quê? Vai deixar de fazer o repasse pro TJ? Então, meu querido, vocês dariam um excelente gestor. Você não quer que aconteça nada. Não, Felito, onde é que veja. vai parar, pelo amor? Não, calma, Você deixa eu não argumentar se rapidinho. faz omelete sem quebrar ovo, Tiago Domingo Rebolo. Felito. Tem que botar numa mesa e dizer assim, olha, o Rio Grande do Norte, sendo eu governador ou não, ou sendo você, a projeção é que daqui a 1 ano, 2 anos, a situação vai ser essa. Não vai se pagar o custeio, ou vai pagar um mês a Rebolo, deixa de pagar um mês, outro mês paga a Geórgia, e vice-versa. E aumentando imposto. Ou chegar todo mundo e dizer assim, precisamos reavaliar tudo com todos. É isso que eu estou falando. E eu concordo. Agora, mas vai começar por onde? Vai falar com quem? Aí, amigo? Aí, Não, bem rapidinho. gestor Deixa eu precisa argumentar. ter atitude de gestor, senão vira passageiro e não o maquinista do negócio, Não, entendeu? Me permita argumentar. Eu não discordo do ponto de vocês de que é preciso repensar o estado do Rio Grande do Norte com uma série de despesas. É preciso repensar repasse para poder, é preciso repensar uma série de questões. Agora, isso tem que ser pensado daqui para frente. Mas eu tô Para trás não tem como mudar. E quem é que tá dizendo que para trás tem Mas como é o que mudar? vocês estão colocando. Não, ó, não, veja. não. Por exemplo, ó, Você é muito quem tá inteligente, agora eu quero colocando saber. é você. Você está colocando. Ó, veja. Eu seria. Olha pra aí deixa eu- frente. Eu me Aumento de intitularia imposto a partir uma. de 1º de abril. Eu me Deixa colocar intitularia uma atrás. tremenda anta a dizer alguma coisa para trás. Para trás não tem fazer, né? É claro que é para frente, pra meu filho. frente. Não, pra frente, ó, mas veja, óbvio aí que é vamos, pra frente, aí pelo vamos amor de colocar Deus. essa situação, aí ele fala, qual área que nós podemos estabelecer algum tipo de corte? Qual área? Tiago, É importante propor. deixa eu dizer uma aí, coisa. Aí vamos falar, por exemplo, da questão dos poderes. Vamos chegar para a Assembleia Legislativa. A Assembleia, a partir do próximo mês, nós vamos ter que reduzir aqui. A governadora sofre impeachment no outro mês. Bem, então você tá dizendo- assim, beleza. eu não tô dizendo Então, que é impossível. Prepare para o elefante virar foca e depois virar pinguim. Que nós Aí vamos essa, inchar, é porque essa murchar, cobrança, entendeu? Vai ser isso. essa cobrança deve ser destinada a todos, porque não pode partir de uma Thiago, decisão não. Quem unilateral. governa é a governadora Fátima Bezerra, é o essa executivo. cobrança não pode ser unilateral para Não a é governadora unilateral. Fátima. De Tem novo, que ser- Tiago, você está ansioso por uma colocação que eu preciso repor aqui. Eu não estou dizendo que eu estou ansioso. Quem é governador do estado? O governador é Fátima. Sim, com certeza. Ela não chamou as entidades para o aumento do ICMS, como o Gustavo Carvalho colocou agora há pouco? Sim. Muito bem. Chama as entidades, senta todo mundo junto, chama os poderes e apresenta uma realidade econômica. Projeta, tá aqui, a situação é essa daqui. Eu daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, não serei mais governador, outro será. A situação projeta essa realidade aqui. Ou a gente faz aqui, combina e estabelece uma iniciativa, um desenho de um pacto de gestão, um pacto de acomodação geral, ou o trem vai bater na parede. É isso que eu estou falando. Vamos girar a pauta que não vamos... Ora, se nós